Você acorda sempre às 3 da manhã? Seu coração dispara sem motivo aparente? Você olha o relógio e sempre marca 3 horas? Você acha que é insônia, que é estresse, que é coincidência? Mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece naquele horário, toda vez que alguém acorda naquela hora. Os próximos 20 minutos podem mudar completamente sua compreensão sobre o que está acontecendo com você. Literalmente. Às 3 da manhã acontece uma batalha invisível. Seu anjo da guarda está te chamando. Há um motivo espiritual profundo. E não é o que você imagina. Santa Francisca Romana passou 24 anos sendo acompanhada por um arcanjo visível. Ela o via como você me vê agora. Ele a guiou pelos reinos espirituais, mostrou a ela exatamente o que acontece enquanto você dorme, o que seus anjos fazem, por que te acordam, quando te acordam. Seu confessor documentou tudo, anotou cada detalhe, cada revelação. A Igreja aprovou e a canonizou. Essas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, mantidas longe dos fiéis comuns. Até agora, pare tudo. Desligue as notificações. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer entender por que você acorda sempre no mesmo horário e o que você deve fazer quando isso acontecer. E a 10ª revelação? Essa vai mostrar o erro fatal que grande parte das pessoas comete quando acorda de madrugada. Um erro que pode ter consequências eternas. Se você está descobrindo verdades que mudam sua fé, deixe seu like agora. Isso mostra ao algoritmo que este conteúdo precisa chegar a mais católicos. E nos comentários conte, você acorda sempre no mesmo horário? Qual horário? Vamos descobrir juntos o que está acontecendo. Primeira revelação, a hora da vigília espiritual. Francisca estava em êxtase profundo. Seu corpo imóvel na capela. Seu espírito estava com um arcanjo observando o mundo invisível. Era 3 da manhã em Roma, e então ela viu milhares de anjos da guarda por toda a cidade, todos em posição de alerta, todos vigilantes, todos trabalhando intensamente junto às pessoas que dormiam. O arcanjo explicou a ela algo que mudou sua compreensão para sempre. Entre 3 e 4 da manhã acontece o pico da atividade angélica na Terra. Por quê? Porque é quando o véu entre o mundo material e espiritual fica mais fino. É quando os demônios fazem seus ataques mais intensos. É quando as almas precisam de mais proteção. É quando Deus permite que alguns fiéis sejam despertados para a oração. Francisca viu que existem 3 tipos de pessoas que acordam às 3 da manhã. O primeiro tipo, aqueles que Deus está chamando para a intercessão. O segundo tipo, aqueles cujos anjos da guarda estão impedindo um ataque espiritual. O terceiro tipo, aqueles sob forte ataque demoníaco que precisa ser combatido. Seu confessor registrou exatamente as palavras dela. O arcanjo disse: quando uma alma acorda neste horário, sem motivo físico aparente, deve primeiro perguntar ao seu anjo da guarda por que foi acordada. Nem sempre é para orar. Às vezes é apenas para estar consciente e protegida enquanto uma batalha acontece ao redor. Isso muda tudo. Você não está com insônia. Seu anjo te acordou propositalmente. Tem algo acontecendo que você não vê, mas que ele vê perfeitamente. Talvez haja um demônio tentando plantar um pesadelo específico para te fazer acordar com medo, ansiedade, angústia. Seu anjo te acorda antes que o pesadelo aconteça. Talvez alguém que você ama esteja em perigo espiritual naquele exato momento. Seu anjo te acorda para que você reze por aquela pessoa, mesmo sem saber. Talvez você mesmo esteja sendo preparado por Deus para uma missão de intercessão. E este é apenas o começo do treinamento. Francisca via isso claramente. Via almas acordando às 3 da manhã em toda Roma. Via os anjos ao lado delas. Via alguns anjos tentando comunicar urgência. Via outros simplesmente protegendo enquanto a pessoa acordava confusa. E via o erro que grande parte cometia:
Acordavam, olhavam o relógio, ficavam irritadas por terem acordado e forçavam-se a dormir novamente. Viravam para o lado, fechavam os olhos com raiva, reclamavam da insônia e perdiam completamente o que Deus estava tentando fazer. O arcanjo disse a Francisca: quando uma alma recusa o chamado de vigília, os anjos precisam trabalhar o dobro para protegê-la, porque ela está dormindo quando deveria estar acordada orando. Está vulnerável quando deveria estar vigilante. O que você deve fazer quando acordar às 3 da manhã? Primeiro, não entre em pânico. Não fique irritado. Entenda que há um motivo espiritual. Segundo, faça uma oração rápida ao seu anjo da guarda. Pode ser simples. Anjo da guarda meu, por que me acordaste? O que devo fazer agora? Terceiro, fique em silêncio por alguns minutos. Preste atenção. Às vezes vem um pensamento sobre alguém específico. Reze por essa pessoa. Às vezes vem uma paz. Apenas permaneça nela. Às vezes vem uma inquietação. Reze um terço. Francisca fazia isso todas as vezes que acordava de madrugada. E acontecia frequentemente. Seu confessor escreveu: muitas noites Francisca era acordada pelo arcanjo para interceder por almas em perigo mortal naquele exato momento. Almas que estavam sendo tentadas ao suicídio, ao pecado grave, ao desespero. Ela rezava, e as almas eram salvas sem nunca saberem que uma santa em Roma havia orado por elas às 3 da manhã. Você pode estar sendo chamado mesmo para ser instrumento de salvação de almas que você nunca conhecerá. Mas Deus conhece, seus anjos conhecem. E as almas saberão quando chegarem ao céu. Não desperdice mais nenhuma madrugada. A próxima vez que acordar às 3 horas, saiba que algo extraordinário está acontecendo e você está sendo convidado a participar. Mas há algo ainda mais específico que Francisca viu sobre este horário. Algo que explica por que é sempre 3 da manhã e não outro horário qualquer. Segunda revelação: o horário da agonia de Cristo. O arcanjo levou Francisca mais fundo na revelação. Mostrou a ela por que especificamente às 3 da manhã. Ela viu o Getsêmani, viu Cristo em agonia, viu o momento exato. Era aproximadamente 3 horas da manhã quando Jesus suou sangue, quando a angústia chegou ao pico, quando os apóstolos dormiam e ele pedia que vigiassem. E o arcanjo disse: até hoje, toda madrugada, Jesus revive sua paixão em união com as almas que sofrem na terra. E às 3 da manhã, ele chama alguns para vigiarem com ele, como pediu aos apóstolos, como pede a você. Francisca chorou ao ver isso. Viu que toda vez que uma alma acorda às 3 da manhã e ora, está fazendo o que Pedro, Tiago e João não fizeram. Está vigiando com Cristo em sua agonia. Seu confessor registrou. Francisca dizia que as orações feitas entre 3 e 4 da manhã têm poder especial, porque são feitas na hora em que Cristo mais precisou de companhia e não teve. Deus se lembra disso e honra cada alma que vigia neste horário. Pense nisso. Cada vez que você acorda às 3 da manhã e reza ao invés de reclamar, você está fazendo o que os apóstolos não fizeram. Está consolando Cristo em sua agonia. Está vigiando com ele. Jesus disse no Getsêmani: não pudestes vigiar 1 hora comigo? Ele ainda faz essa pergunta hoje, toda madrugada. A diferença é que agora ele tem uma multidão de almas que respondem: sim, Senhor, eu vigio contigo. E Francisca viu a recompensa dessas almas. Viu que cada hora de vigília oferecida a Cristo entre 3 e 4 da manhã tem valor dobrado diante de Deus, porque é oferecida no horário de sua maior solidão, no horário em que ele mais precisa de companhia. O arcanjo explicou: quando uma alma vigia neste horário, todos os anjos do céu se alegram, porque essa alma está reparando a falha dos apóstolos. Está dizendo a Cristo que ele não está sozinho. Mas tem mais. Francisca viu que existe uma conexão direta entre acordar às 3 da manhã e estar sendo preparado para sofrer com Cristo. Nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, mas é uma graça enorme. O arcanjo disse:
Deus só acorda para a vigília as almas que ele confia. As almas fortes o suficiente para suportar ver parte do que está acontecendo no mundo espiritual. As almas fiéis o suficiente para não fugir quando chamadas. Se você acorda às 3 da manhã, você está nesse grupo. Deus confia em você. Seus anjos confiam em você. Cristo te chama para vigiar com ele. Agora você pode escolher. Pode virar para o lado e voltar a dormir, reclamando da insônia. Ou pode se levantar espiritualmente e dizer: Senhor, estou aqui. Vigio contigo. Usa-me como quiseres. A diferença entre essas duas escolhas é eterna. Mas e se acordar e não conseguir voltar a dormir? E se ficar horas acordado? Francisca viu a resposta. Terceira revelação. O que fazer quando não consegue dormir? Francisca passou noites inteiras acordada, por vontade própria e por chamado divino. E o arcanjo lhe ensinou exatamente o que fazer quando o sono não volta. Ele disse: quando Deus te mantém acordado além da primeira hora, é porque há trabalho espiritual intenso a ser feito. Não lute contra, coopere. Seu confessor documentou o método que Francisca usava. Ela dividia a vigília em 3 partes. Primeira hora, oração de intercessão por almas em perigo. Segunda hora, adoração silenciosa a Cristo. Terceira hora, súplica pela igreja e pelo mundo. Mas ela não fazia isso deitada na cama, revirando de um lado para o outro. Se levantava, ia para o oratório, acendia uma vela, ajoelhava-se. Por quê? Porque o corpo precisa entender que está acordado com propósito. Se você fica deitado tentando forçar o sono, fica apenas frustrado. Mas se você se levanta e assume a vigília, o cansaço se transforma em energia espiritual. Francisca via isso acontecer fisicamente. Via que quando uma alma aceitava a vigília e começava a orar, o anjo da guarda liberava uma graça especial que sustentava o corpo. A pessoa não dormia, mas também não ficava exausta. Ficava em um estado de alerta espiritual. E quando a missão da vigília terminava, o sono voltava naturalmente. O arcanjo explicou: Deus nunca te mantém acordado sem motivo. Se o sono não vem, é porque há algo a fazer. Quando você terminar o que deve fazer, o sono voltará. Confia nisso. Mas e se você tem que trabalhar no dia seguinte? E se tem compromissos? Francisca perguntou exatamente isso ao arcanjo. A resposta foi surpreendente. O anjo disse: 1 hora de sono abençoado por Deus, depois de uma vigília fiel, vale por 4 horas de sono comum. Deus multiplica o descanso das almas que vigiam quando chamadas. Francisca testemunhou isso na própria vida. Passava noites inteiras em oração, dormia 2 ou 3 horas. Acordava mais descansada do que quando dormia 8 horas sem vigiar. Teu confessor escreveu: vi Francisca passar 3 noites seguidas, quase sem dormir, orando intensamente. No 4º dia ela estava radiante, cheia de energia, enquanto eu mesmo que havia dormido normalmente estava exausto. Isso é ação sobrenatural. É Deus sustentando quem responde ao chamado. Mas aqui está o importante: não force vigílias, não crie insônia espiritual. Se Deus te acorda, responda. Se não te acorda, durma em paz. Não tente ser mais santo que Deus te chama para ser. Francisca via almas que forçavam vigílias por orgulho espiritual. Ficavam acordadas por vontade própria, não por chamado divino. E ficavam exaustas, irritadas, improdutivas. O arcanjo disse: vigília forçada não agrada a Deus. Vigília respondida, sim. A diferença é simples. Se você está forçando, vai sentir peso, cansaço, irritação. Se está sendo chamado, vai sentir paz, mesmo sem sono. Pode ter cansaço físico, mas vai ter paz espiritual. Então, qual o método prático? Acordou às 3 da manhã. Primeiro, ore brevemente. Segundo, espere 15 minutos em silêncio. Terceiro, se o sono voltar, durma agradecendo. Quarto, se o sono não voltar, levante-se e ore. Simples assim.
Francisca transformou suas madrugadas em tempos de graça extraordinária. Você pode fazer o mesmo, mas há uma revelação ainda mais específica sobre o que acontece espiritualmente enquanto você dorme e por que alguns demônios atacam especificamente de madrugada. Quarta revelação: a batalha. Enquanto você dorme, o arcanjo mostrou a Francisca algo que poucos fiéis sabem. O que realmente acontece no mundo espiritual enquanto seu corpo dorme. Ela viu que quando você dorme, sua alma não dorme completamente. Parte dela permanece consciente. E é nessa parte consciente que os anjos trabalham e os demônios atacam. O arcanjo explicou: durante o sono, a guarda da razão baixa. A alma fica mais vulnerável a impressões espirituais. Por isso, os demônios preferem atacar de madrugada. E por isso, os anjos da guarda trabalham mais intensamente neste período. Francisca viu 3 tipos de ataques noturnos que acontecem com mais frequência. Primeiro, pesadelos demoníacos. Não são sonhos comuns. São imagens plantadas por demônios para gerar medo, ansiedade, desespero. O objetivo é fazer você acordar em estado de angústia o dia todo. Segundo, tentações durante o sono. Pensamentos impuros, desejos desordenados que surgem nos sonhos. O demônio sabe que você não está completamente consciente para resistir, então ataca quando sua guarda está baixa. Terceiro, opressão espiritual. Aquela sensação de peso no peito, de não conseguir se mover, de presença maligna no quarto. Isso não é paralisia do sono comum, é ataque espiritual direto. Francisca via essas 3 coisas acontecerem toda noite com milhares de almas, e via os anjos da guarda lutando ferozmente para proteger. Mas o anjo revelou algo crucial. Ele disse: o anjo da guarda não pode impedir todo ataque noturno. Precisa permitir alguns para que a alma aprenda a lutar. Mas ele controla a intensidade. Nunca permite mais do que a alma pode suportar. Então, o que você deve fazer? Antes de dormir, invoque proteção angélica. Pode ser uma oração simples. Anjo da guarda meu, protege-me durante o sono, afasta todo o mal, vigia minha alma enquanto meu corpo descansa. Se acordar de um pesadelo, não fique remoendo o que sonhou. Faça imediatamente o sinal da cruz e diga: toda imagem que não vem de Deus, desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Se sentir opressão espiritual, invoque o nome de Jesus em voz alta. Os demônios fogem instantaneamente quando o nome de Jesus é pronunciado com fé. Francisca fazia isso todas as noites e ensinou as irmãs da sua congregação a fazer o mesmo. Seu confessor registrou que depois que as irmãs começaram a invocar proteção angélica antes de dormir, os ataques noturnos diminuíram drasticamente. Mas tem uma revelação ainda mais importante. O arcanjo mostrou a Francisca que existe uma diferença enorme entre a alma que dorme em estado de graça e a alma que dorme em pecado mortal. A alma em graça fica protegida por uma luz. Os demônios veem essa luz e sabem que não podem se aproximar muito. Podem tentar algumas coisas à distância, mas não podem tocar diretamente a alma. A alma em pecado mortal não tem essa luz. Fica completamente vulnerável. Os demônios podem se aproximar, podem tocar, podem plantar o que quiserem. Francisca viu almas em pecado mortal, tendo pesadelos horríveis toda noite, acordando em terror, não conseguindo descansar, e não entendiam por quê. A resposta era simples: estavam dormindo sem proteção. Estavam espiritualmente nuas diante dos demônios. O que fazer se você está nessa situação? Confesse-se. Esta semana. Não espere. Não adie. Volte ao estado de graça. Sua paz durante o sono depende disso. Francisca via claramente que grande parte dos problemas de insônia, pesadelos e cansaço crônico tem raiz espiritual. Não são apenas questões físicas ou psicológicas, são consequências de estar espiritualmente desprotegido. Volte para a confissão, volte para a comunhão frequente. Toque seu anjo da guarda,
e veja sua qualidade de sono mudar completamente. Mas agora vem a revelação que vai mudar sua manhã para sempre. O que fazer logo depois de acordar? Quinta revelação. Os primeiros 5 minutos do dia. Francisca viu que os primeiros 5 minutos depois de acordar determinam o resto do seu dia espiritualmente. O arcanjo mostrou a ela que existe uma batalha feroz pelos seus primeiros pensamentos da manhã. Demônios e anjos disputando sua atenção nos primeiros segundos de consciência. Por quê? Porque o primeiro pensamento que você tem quando acorda estabelece o tom espiritual do dia inteiro. Se for um pensamento de gratidão a Deus, você abre as portas para graças o dia todo. Se for um pensamento de reclamação, você abre portas para tentações o dia todo. Francisca tinha um hábito rigoroso. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, ela já estava dizendo mentalmente: "Obrigada, Senhor, por mais um dia. Seja feita a tua vontade hoje." Seu confessor registrou. Francisca me disse que o arcanjo lhe ensinou que os demônios sabem que se conseguirem fazer a pessoa começar o dia reclamando, já venceram metade da batalha. Por isso, atacam nos primeiros minutos. Você já percebeu isso? Acorda e o primeiro pensamento é: "Que sono ruim tive." Ou "Já tenho que trabalhar de novo." Ou "Que dia difícil vai ser." Isso não é pensamento natural. É sugestão demoníaca plantada no momento em que você está mais vulnerável, entre o sono e a vigília. O que fazer? Treine-se para que sua primeira ação ao acordar seja o sinal da cruz, antes de pegar o celular, antes de olhar as horas, antes de pensar em qualquer coisa. Faça o sinal da cruz e diga: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Francisca via que quando uma alma faz isso, os demônios que estavam esperando para plantar o primeiro pensamento negativo fogem imediatamente. A cruz os expulsa. O nome da Trindade os queima. Depois do sinal da cruz, a segunda ação deve ser invocar seu anjo da guarda. Pode ser brevíssimo. "Anjo da guarda, guia-me hoje." Isso estabelece que você não vai viver o dia sozinho, que há um protetor ao seu lado, que você está consciente da realidade espiritual. Terceira ação: oferecer o dia. Antes de sair da cama, diga mentalmente: "Senhor, ofereço-te todas as minhas ações de hoje. Tudo o que eu fizer, faço por ti e para ti." Francisca via que quando uma alma faz essa tríplice ação, sinal da cruz, invocação do anjo, oferecimento do dia, nos primeiros 5 minutos, fica protegida de forma extraordinária pelas próximas 24 horas. Grande parte das pessoas perde essa proteção porque a primeira coisa que fazem ao acordar é pegar o celular, olhar notícias, ver redes sociais, começar a se preocupar com mensagens e perdem completamente a oportunidade de consagrar o dia a Deus. O arcanjo disse a Francisca: "O demônio inventou o celular moderno especificamente para roubar os primeiros minutos da manhã, porque ele sabe que se conseguir roubar esses minutos, rouba a proteção do dia inteiro. Então, faça uma decisão agora. De manhã, não importa o que aconteça, seus primeiros 5 minutos são de Deus. Nada de celular, nada de preocupações. Apenas sinal da cruz, invocação do anjo, oferecimento do dia. Faça isso durante uma semana e veja a diferença na sua paz, na sua proteção, na sua vida espiritual. Mas tem algo que você precisa evitar a todo custo. Um erro que anula a proteção angélica completamente. Sei que essas revelações são intensas. Se você está descobrindo verdades que nunca ouviu antes, deixe seu like. Isso mostra ao algoritmo que conteúdo católico profundo importa. E se você quer continuar recebendo essas verdades que a Igreja guardou por séculos, inscreva-se neste canal. Não é sobre números, é sobre fazer essas revelações chegarem a quem precisa. Agora, vamos continuar. Sexta revelação: o erro que anula a proteção. O arcanjo mostrou a Francisca algo terrível. Um erro que grande parte dos católicos cometem
e que anula completamente a proteção do anjo da guarda. Acordar e começar o dia falando mal de alguém. Parece simples, parece inofensivo. Mas Francisca viu o que acontece no mundo espiritual quando você faz isso. Ela viu que quando você acorda e sua primeira conversa do dia é uma crítica, uma reclamação sobre alguém, um julgamento, seu anjo da guarda recua. Não te abandona completamente, mas recua. Por quê? Porque Deus determinou que os anjos não protegem plenamente quem ataca o próximo. A proteção angélica está condicionada à caridade. O arcanjo explicou: quando uma alma começa o dia ferindo outra alma com palavras, mesmo que a outra não esteja presente, o anjo é obrigado a diminuir a proteção. É lei espiritual. Caridade gera proteção. Falta de caridade gera vulnerabilidade. Francisca via isso acontecer toda manhã em Roma. Pessoas acordavam, faziam o sinal da cruz, rezavam até, mas depois começavam a reclamar do marido, da esposa, dos filhos, dos vizinhos, do patrão. E a proteção que haviam recebido na oração evaporava em minutos. Seu confessor registrou: Francisca chorava ao ver quantas almas desperdiçavam a proteção angélica matinal por não guardarem a língua nas primeiras horas do dia. Então aqui está a regra de ouro. Nas primeiras 3 horas depois de acordar, não fale mal de ninguém, nem em pensamento, nem palavras. Se você tem que conversar sobre algum problema com alguém, espere pelo menos 3 horas depois de acordar. Deixe a proteção angélica se estabelecer primeiro. Deixe a graça matinal penetrar profundamente. Depois, se realmente precisar abordar algo difícil, faça com caridade, sem julgamento, sem raiva. Mas grande parte das vezes, você vai perceber que depois de 3 horas, aquilo que parecia urgente de manhã nem é mais importante. Era apenas tentação demoníaca plantada nos primeiros minutos para fazer você pecar com a língua. Francisca tinha uma regra pessoal rigorosa. Não falava de nenhuma pessoa ausente antes do meio-dia. Se alguém tentava iniciar uma conversa sobre outrem, ela educadamente mudava de assunto ou simplesmente ouvia em silêncio sem contribuir. E seu confessor testemunhou que por causa dessa disciplina, ela vivia em paz constante. Não tinha os conflitos que outras pessoas tinham. Não se envolvia em dramas. Vivia protegida. Você pode ter a mesma proteção. Basta guardar a língua nas primeiras horas. Mas tem outra coisa que Francisca viu. Sobre o que acontece quando você fala bem de alguém logo de manhã, o arcanjo revelou: quando uma alma acorda e suas primeiras palavras sobre outra pessoa são de bênção, de gratidão, de reconhecimento, seu anjo da guarda dobra a proteção daquele dia. Imagine isso, proteção dobrada apenas por começar o dia falando bem de alguém. Então faça um teste. De manhã, depois do sinal da cruz e da oração, sua primeira conversa sobre outra pessoa seja uma bênção. Agradeça seu cônjuge por algo. Elogie seu filho. Reconheça algo bom em alguém e veja como seu dia muda completamente. Mas agora vem a revelação mais prática de todas. O que fazer quando você sente que há algo de errado espiritualmente, mas não sabe o que? 7ª revelação: quando sentir presença maligna. Francisca tinha uma sensibilidade espiritual extraordinária. Sentia quando havia demônios por perto. E o arcanjo lhe ensinou exatamente como identificar e como reagir. Primeiro, os sinais de presença maligna. Ansiedade súbita, sem causa aparente, pensamentos de desespero que surgem do nada, raiva desproporcional, vontade inexplicável de brigar, medo intenso e irracional. Se você sente qualquer uma dessas coisas de repente, especialmente de manhã ou de madrugada, há grande probabilidade de ser ataque espiritual. O que fazer? Francisca tinha um método simples e poderoso. Ela invocava a Santíssima Trindade em voz alta. Dizia: em nome do Pai que me criou, do Filho que me salvou e do Espírito Santo que me santifica, ordeno que todo espírito maligno se afaste de mim agora. E via os demônios fugirem instantaneamente.
Seu confessor registrou dezenas de casos onde ela usou essa invocação e a opressão espiritual desapareceu imediatamente. Mas tem algo importante. Você precisa dizer em voz alta. Não adianta apenas pensar. Os demônios precisam ouvir o nome da Trindade sendo pronunciado. Porque quando você diz em voz alta, você está fazendo uma confissão pública de fé. Está declarando publicamente, mesmo que sozinho no quarto, que você pertence a Deus. E isso tem poder. Francisca via que grande parte das pessoas pensam a oração mentalmente, mas não dizem. E os demônios continuam ali porque não houve declaração pública. Então, se você sente presença maligna, não tenha medo de falar em voz alta. Mesmo que esteja no meio da noite, mesmo que outras pessoas estejam dormindo no quarto ao lado. Fale, e depois de invocar a Trindade, invoque seu anjo da guarda também em voz alta. Anjo da guarda, defende-me nesta hora. Francisca via que quando uma alma faz essas duas invocações, Trindade e anjo, não há demônio que resista, todos fogem. Mas e se a opressão voltar? E se os sintomas retornarem depois de alguns minutos? O arcanjo explicou a Francisca que isso acontece quando há porta espiritual aberta. Ou seja, quando há pecado não confessado que está dando permissão para o demônio continuar atacando. Nesse caso, a solução não é apenas expulsar o demônio, é fechar a porta. E você só fecha a porta pela confissão. Então, se você expulsa o demônio, mas ele volta repetidamente, examine sua consciência. Há algum pecado que você está escondendo? Alguma situação irregular que você não quer resolver? Alguma prática que você sabe que desagrada a Deus, mas continua fazendo? Enquanto essa porta estiver aberta, os demônios vão continuar voltando. Feche a porta, confesse-se, mude de vida, e então a expulsão será permanente. Francisca via isso claramente. Via almas que expulsavam demônios 10 vezes por dia, mas não confessavam. E os demônios voltavam sempre, porque a porta estava aberta. Não seja essa pessoa. Não viva em guerra espiritual constante por recusar fechar as portas. Mas agora chegou a revelação mais extraordinária sobre o que seu anjo da guarda faz exatamente quando você reza. 8ª revelação. O que o anjo faz quando você reza. O arcanjo mostrou a Francisca algo que mudou completamente sua vida de oração. O que acontece no céu quando você reza na terra. Ela viu que toda vez que uma alma começa a rezar com fé, seu anjo da guarda pega aquela oração e a leva imediatamente ao trono de Deus. Não é simbólico. É literal. O anjo pega suas palavras, suas intenções, seus suspiros e voa até o trono. Apresenta ao Pai e volta com a resposta. Às vezes a resposta é sim, às vezes é espera, às vezes é algo melhor do que você pediu. Mas sempre há resposta. Toda oração sincera é respondida, sem exceção. Francisca via isso acontecer milhares de vezes. Via o anjo descer, subir com a oração, descer com a graça. Era como uma escada de Jacó constante, e o arcanjo lhe revelou algo que deixa claro porque algumas orações parecem não ser respondidas. Ele disse: quando uma alma reza com dúvida, o anjo ainda leva a oração, mas a dúvida enfraquece o pedido. É como levar ao Pai uma carta borrada. Ele lê, mas está difícil de entender a intenção. Quando uma alma reza com fé, o anjo leva uma carta cristalina, clara, forte. E o Pai responde imediatamente. Por isso Jesus disse: tudo o que pedirdes com fé, recebereis. A fé não é opcional, é essencial. Mas Francisca viu algo ainda mais extraordinário. Ela viu que quando você reza por outra pessoa, seu anjo vai até o anjo daquela pessoa. E os dois anjos trabalham juntos para responder. É uma cooperação angélica. Você ora por alguém doente, seu anjo até o anjo daquela pessoa. Os dois apresentam o caso a Deus juntos, e a cura vem pela ação combinada dos dois anjos. Isso significa que suas orações de intercessão são infinitamente mais poderosas do que você imagina.
Porque não é só você orando. É você mais seu anjo, mais o anjo da pessoa, mais a graça de Deus. Como você pode perder? Francisca via que grande parte das pessoas desistem de orar por outros porque não veem resultado imediato. Mas ela via que os anjos continuam trabalhando mesmo quando você não vê. Às vezes, uma oração que você fez há 3 anos está sendo respondida hoje, porque os anjos nunca desistem. Eles apresentam o pedido quantas vezes for necessário, até Deus dizer que é a hora certa. Então, nunca desista de orar por alguém. Nunca, mesmo que pareça impossível. Mesmo que a pessoa esteja longe de Deus, continue orando. Seu anjo está trabalhando, o anjo dela está trabalhando, Deus está ouvindo. E no momento certo, a resposta vem. Francisca orou por anos pela conversão de pessoas específicas. Algumas se converteram quando ela ainda estava viva. Outras se converteram anos depois de sua morte. Mas todas se converteram. Por quê? Porque a oração de um justo tem poder permanente. Não expira. Fica registrada no céu. E os anjos continuam apresentando até que seja respondida. Suas orações têm esse mesmo poder. Use-as. Mas há uma última revelação que você precisa saber antes do final. A mais importante de todas. 9ª revelação. Nunca durma em pecado mortal. O arcanjo foi direto com Francisca neste ponto. Disse: de todas as orientações que te dou, esta é a mais urgente. Nunca permita que uma alma durma em pecado mortal. Por quê? Porque se você dorme em pecado mortal e morre durante o sono, vai direto para o inferno, sem oportunidade de confissão, sem chance de arrependimento, eternamente perdido. Francisca viu casos específicos de pessoas que foram para a cama em pecado mortal, achando que confessariam no dia seguinte, mas tiveram um infarto durante a noite. Ou simplesmente não acordaram e foram para o inferno. Seu confessor registrou. Francisca chorava copiosamente ao descrever quantas almas se perderam porque adiaram a confissão para amanhã. Nunca é garantido, só hoje é certo. Então aqui está a regra absoluta. Se você cometeu pecado mortal, confesse-se antes de dormir. Não importa se é meia-noite, não importa se o padre está longe. Faça ao menos um ato de contrição perfeita. Ato de contrição perfeita significa arrependimento genuíno do pecado por amor a Deus, não apenas por medo do inferno. Quando você faz isso com sinceridade, Deus perdoa o pecado imediatamente. Mas você ainda deve se confessar na primeira oportunidade. Como fazer ato de contrição perfeita? Ajoelhe-se, olhe para o crucifixo e diga de coração: Senhor, eu pequei, ofendi-te. Magoei teu coração. Me arrependo não por medo do inferno, mas porque te amo e quero ser santo. Perdoa e me dá graça para nunca mais fazer isso. Se você fizer isso com sinceridade, está perdoado. Pode dormir em paz. Precisa se confessar logo. Francisca tinha o hábito de fazer exame de consciência todas as noites antes de dormir. Revisava o dia inteiro. Se encontrava algo grave, fazia contrição imediata. Se era algo leve, anotava para confessar na próxima vez. E dormia sempre em paz, porque sabia que se morresse naquela noite, estava preparada. Você tem essa mesma paz? Se não tem, comece hoje. Antes de dormir hoje à noite, faça exame de consciência. Revise o dia. Peça perdão pelo que precisa ser perdoado. E durma em graça. Porque você não sabe se vai acordar amanhã. Ninguém sabe. E se hoje for sua última noite, você quer estar em paz com Deus. 10ª revelação. O chamado específico para você. Agora chegamos à revelação final. A que vai mudar sua vida se você aceitar. O arcanjo disse a Francisca que cada alma que ouve essas verdades recebe um chamado específico. Um convite pessoal de Deus. Não é genérico. É para você. Se você está assistindo este vídeo agora, se chegou até aqui, não é coincidência. Deus quer te dizer algo.
Ele quer que você se torne um vigilante espiritual, alguém que ora de madrugada, alguém que intercede por almas, alguém que trabalha com os anjos para salvar vidas. Você pode recusar, pode fingir que não ouviu, pode continuar vivendo como antes, ou pode aceitar, pode dizer sim, pode começar hoje mesmo. Se você aceitar, aqui está o que Deus pede de você. Quando acordar às 3 da manhã, não reclame. Agradeça. Ore por 15 minutos no mínimo. Ofereça aquela vigília por alguém específico que você conhece que está longe de Deus. Comece suas manhãs com o sinal da cruz e oferecimento do dia. Guarde a língua nas primeiras 3 horas. Não fale mal de ninguém. Confesse-se pelo menos uma vez por mês. Não durma em pecado mortal. Invoque seu anjo da guarda diariamente. Isso não é impossível. Qualquer pessoa pode fazer, mas os frutos são eternos. Francisca começou com essas práticas simples e se tornou uma das maiores místicas da igreja. Viu o céu, viu o inferno, viu o purgatório. Foi acompanhada por um arcanjo por 24 anos. Você pode não ter as mesmas visões, mas terá a mesma proteção, a mesma paz, a mesma certeza de que está vivendo como Deus quer. Então eu te pergunto diretamente, você aceita este chamado? Se aceita, escreva nos comentários. Aceito o chamado de vigilante. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso. É você dizendo adeus aos anjos, a toda a corte celestial. Estou pronto, usa-me. E Deus vai usar. Pode ter certeza. Você nunca mais vai ver o acordar às 3 da manhã da mesma forma. Nunca mais vai ver suas manhãs da mesma forma. Nunca mais vai viver distraído espiritualmente. Porque agora você sabe o que está acontecendo, sabe o que Deus quer, sabe o que seu anjo faz. E saber traz responsabilidade, mas também traz privilégio. O privilégio de participar da obra de Deus, de salvar almas, de mudar destinos eternos. Francisca fez isso. Você pode fazer também. Como está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, já é hora de vos levantardes do sono, porque a salvação está mais perto de nós agora do que quando cremos. Levante-se do sono físico, do sono espiritual, do sono da indiferença. Deus está te chamando, seu anjo está esperando. As almas precisam das suas orações. A partir de hoje, quando acordar de madrugada, você sabe o que fazer. Não é coincidência, é missão. Nos comentários, compartilhe sua experiência. Você acorda sempre no mesmo horário? O que você sente quando acorda? Qual destas revelações mais tocou você? Se este vídeo mudou sua compreensão sobre a vida espiritual, compartilhe com alguém que você ama. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acordar outra alma. E se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais verdades espirituais que foram guardadas por séculos, mas que precisam ser conhecidas hoje. Que Santa Francisca Romana interceda por você. Que seu anjo da guarda te proteja nesta jornada, que você nunca mais durma espiritualmente. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.